Agro no Ponto. Oferecimento Samaria Rações. Alimentando o presente, construindo o futuro. Vem pra Honda Nossa Moto. 98119-1300. Tijuca Alimentos. Sabor que se faz com carinho. De coco. O sabor do coco que você ama. Das nossas fazendas direto para a sua mesa. Bom dia, produtor e produtora rural. Estamos de volta com mais um programa Agro no Ponto, trazendo para você as coisas boas do agro cearense. Obrigado por nos acompanhar. E o Agro no Ponto é uma produção JBD, mostrando para você as inovações e tendências do agro cearense. E no programa de hoje, vamos falar de um tema essencial para a carcinicultura: como enfrentar os desafios da sazonalidade na criação de camarão. Vamos também falar de agroturismo com as cavalgadas, um dos esportes equestres que vem ganhando popularidade no estado. E não paramos por aí. No quadro História de Produtor Rural, conheça a jornada de Fábio Regis, que elevou um negócio familiar para um novo patamar e hoje é uma referência no Brasil no modelo de gestão. E mais, veja a pergunta de produtor e a agenda do agro com os principais eventos da semana. Isso e muito mais agora no programa Agro no Ponto. Começamos o programa de hoje abordando um tema essencial para a carcinicultura: como enfrentar os desafios da sazonalidade na criação de camarão. Você que é produtor, fique ligado nessas dicas para iniciar seu planejamento. Chama no Agro e roda o VT. Sábado com Agro no Ponto e a repórter tá on. E hoje direto da Paraipaba para falar de carcinicultura. A carcinicultura é uma atividade econômica de grande importância para o Ceará. De acordo com os dados do IBGE, o Ceará lidera a produção nacional de camarão, representando quase 55% do total produzido no Brasil. No entanto, a sazonalidade climática representa um desafio significativo para os produtores. E para enfrentar essas adversidades, é necessário um planejamento eficiente, que envolva técnicas de manejo, tecnologia e experiência prática. Na sazonalidade do camarão, na época do frio, que é quando normalmente o camarão ele tem dificuldade de se alimentar, e o frio repercute no consumo também, no Rio de Janeiro, no Sudeste, que o pessoal sai menos de casa. Eu faço o seguinte: em algumas fazendas, dependendo das encomendas, eu reduzo a densidade dentro dos viveiros a partir de abril e maio, porque o camarão que a gente coloca no viveiro em abril vai tirar em julho, normalmente, e em maio vai tirar em agosto. Então eu me preparo assim, reduzindo a densidade. É uma maneira que a maioria dos países faz. Tem país, por exemplo, o México, que na época do frio, quando o camarão cresce pouco e que morre e que fica mais difícil a venda, a comercialização, eles fecham a fazenda por 6 meses. A maioria das fazendas do México, na época do frio, eles não produzem. Então, assim, eu acho que cada fazenda tem a sua gestão, tem o seu jeito de fazer e tudo. Você vai analisando a fazenda, se você tiver um bom cliente que compre, você vai manter a fazenda produzindo a densidade normal. Se você tiver com dificuldade de venda, na época do frio, você deve mais densidade, que aí você economiza na pós-lave e na ração, na energia. É uma maneira de você manter o negócio. Planejamento e monitoramento são essenciais para o sucesso na carcinicultura, mas as técnicas de manejo são igualmente cruciais. Sem práticas de cultivo eficientes, uso adequado de recursos hídricos e tecnologias, o planejamento e monitoramento podem falhar. Integrar todas essas estratégias é fundamental para enfrentar os desafios da carcinicultura e garantir uma produção sustentável e rentável. A primeira coisa, já que é você manter um histórico da sua fazenda, certo? Você precisa conhecer o seu ambiente, certo? Você precisa manter aquele histórico de resultados, ter dados, certo? Dados que você possa, ao final de cada ciclo, ao final do ano,
você possa compilar esses dados e tirar algumas conclusões. Qual a época que o meu camarão está passando por mais desafio? Parece estranho, mas toda fazenda, ou pelo menos todo local, o ambiente ou região, ele passa por problemas em diferentes épocas do ano. Então você precisa conhecer qual é o seu período de desafio, certo? Então, mantenha um histórico da sua fazenda, seja em tabela, seja com software, mas mantenha, saiba os seus resultados. Veja quais são os meses que você tem os melhores resultados e veja quais são os meses que você tem desafio, certo? Essa é a primeira dica. A segunda dica, nos meses que você tem desafio, procure saber quais são os parâmetros da sua fazenda nesse momento. O que é? Quais são as salinidades? O que é? Por quanto se encontra a sua salinidade? Quanto está a sua alcalinidade? Da temperatura ali na sua região, da oxigenação, seus parâmetros, né? Tenha isso em mãos e a partir daí você monta estratégias. A primeira, densidade. Um momento que é desafiador não condiz com um aumento de densidade na sua produção. A tecnologia é uma grande aliada na carcinicultura, especialmente para lidar com a sazonalidade. A gente sabe que o camarão, né, ele se comporta diferente nas diferentes épocas do ano, né? Então, essa sazonalidade do animal, onde ele em algumas épocas do ano enfrenta esses desafios, a gente precisa mudar um pouco a nossa estratégia, certo? Geralmente, já desde uma cultura um pouco mais passada, a gente tem aquela cultura de fazer muito manejo, muita troca d'água. Realmente, fazer essas trocas d'água nos viveiros é uma coisa boa. Porém, em épocas de desafio, onde você tem os animais doentes, né, onde você já percebe a garça no viveiro, já percebe que alguma coisa está errada dentro daquele viveiro, eu indico não fazer manejo de água, certo? O manejo, a troca de água. Por quê? Porque o que é que ocasiona quando você faz uma troca, um manejo de água naquele viveiro? Você vai estressar ainda mais o animal. Muitas vezes você vai estar ali induzindo uma troca, né? Uma muda, e essa muda, o camarão vai ficar mais frágil. Então, vamos lá, uma dica. Quando você perceber que o seu animal, o seu viveiro, ele está passando por um desafio, seja de NIM, seja de mancha branca, seja de NHP, se tem aerador, liga a aeração. Se tem calcário, joga um pouco de cal no viveiro, mas evita, se puder, a troca d'água. A gente sempre faz a troca d'água, normalmente nos manejos usuais durante o ano, mas em épocas desafiadoras, eu não indico isso. Enfrentar a sazonalidade na carcinicultura é desafiador. Mas com planejamento estratégico, monitoramento contínuo e uso de tecnologias, é possível sim manter a produtividade e a qualidade da produção. Enfrentar a sazonalidade na carcinicultura realmente é um grande desafio. Obrigado aos nossos especialistas e produtores por compartilhar suas experiências. E agora, o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta. E vamos falar de histórias que inspiram? Está no ar o quadro História do Produtor Rural, produzido pelo sistema FAEC Senar Ceará, que nos mostra um pouco da jornada de superação e resiliência do produtor. E a nossa história de hoje conta a jornada de Fábio Regis, fruticultor que elevou um negócio familiar para um novo patamar e hoje é referência no Brasil em modelo de gestão. Chama no Agro e roda o VT. O meu avô já era agricultor, já trabalhava com fruta. O meu pai trabalhava com fruta e já fui fazer faculdade, fui para Minas Gerais, fazer faculdade em Viçosa, já para me preparar para levar a atividade para um nível mais alto. A família já estava
na produção de fruta, mas sem muita estruturação, em diversos aspectos. E eu sabia que queria fazer alguma coisa mais estruturada, mais organizada, num nível melhor. Então, não foi um começo, foi uma entrada dentro de um contexto que já existia e transformando em termos qualitativos, né? Era uma atividade já existente na família. O maior desafio é saber para onde vai. A coisa está posta, você chega muito jovem, as informações que se conseguem em faculdade não são muitas, eu acho que muito perdidas. É um conjunto de informações que não se unem. Então, quais dessas informações fazem sentido? Quais delas vão nos ajudar para levar a empresa para um outro nível? Para onde é que vamos? Ver o futuro, ver para onde queremos ir e juntar energia para isso. Fácil não é. Os desafios são grandes de todos os tipos, desde o relacionamento da família até você conseguir pessoas que estejam ao seu lado para fazer isso acontecer, porque a gente, na realidade, nós conduzimos, mas nós não fazemos a coisa só. São muitas pessoas envolvidas. Então é enxergar para onde vai, unir pessoas em um projeto e fazer com que todos entendam que esse é um bom caminho para todos, para a empresa, para a família, para a sociedade. É um caminho longo. Não posso lhe falar que com 23 anos poderia imaginar onde estou hoje. Isso aí é impossível. A gente vai caminhando por passos, a gente vai sempre caminhando no sentido de desenvolver, no sentido de evoluir, de aprender mais, de fazer um trabalho mais organizado, mais estruturado. Mas nós nunca conseguimos ver tão longe, não. Isso aí seria uma fantasia. A gente sabe o rumo, mas não o destino final. O posicionamento do sítio Barreiras como ele é hoje, ele foi pensado, antes de ser pensado por mim, ele foi pensado por um pesquisador de Santa Catarina, chamado Robert Hintz, uma pessoa que já tinha uma vivência muito grande, tanto na bananicultura brasileira, como já tinha viajado muito o mundo afora, já tinha visitado cadeias de bananicultura muito mais bem desenvolvidas do que a nossa. E eu acreditei nele e disse, não, se é esse o caminho, estamos juntos, vamos colocar toda a energia para isso acontecer aqui também. A gente tem que sempre avançar, a gente sempre precisa evoluir. Esse é o sentido da vida. Estamos aqui para aprender, para se desenvolver, para melhorar e fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado também melhorem, também tomem mais consciência de si próprios, do mundo, evoluam como profissionais e como seres humanos. Realmente uma história de sucesso. Parabéns, Fábio Regis. E vamos falar de agroturismo? E dessa vez, o programa Agro no Ponto participou de uma cavalgada de 30 quilômetros no litoral leste, vivenciando uma experiência turística que nos levou de Aquiraz até a Águas Belas, em Cascavel. Confiram, chama no Agro e roda o VT. Fala pessoal do Agro e a repórter tá on. E eu quero te convidar para vivenciar essa experiência comigo. Uma cavalgada no litoral saindo de Aquiraz até Cascavel. Durou 26 quilômetros e foi incrível. Vem comigo, chama no Agro. Patrimônio cultural enraizado em diversas regiões do Brasil, as cavalgadas movimentam mais de 2.000 eventos anualmente, atraindo cerca de 1 milhão de participantes entre cavaleiros, amazonas e entusiastas. E essas celebrações não apenas promovem os esportes equestres, mas também impulsionam o agroturismo, fortalecendo as economias locais e promovendo a integração das comunidades rurais e urbanas. Então, a gente começou a fazer as expedições a cavalo pensando principalmente naquele público que já tem uma identidade com o cavalo. Muitas vezes é a pessoa que teve um contato no sertão, a família veio do sertão, né? Ou tem um pé na roça, né?
e essas pessoas têm uma ligação com o cavalo e a gente queria oferecer algo que saia da pista, né? Que vá além do esporte de pista e a gente ofereça uma experiência de contato com a natureza montada a cavalo. Então as pessoas que são apaixonadas por cavalo, elas vêm, fazem uma cavalgada, né, uma expedição na praia, no sertão, na serra, e a gente proporciona a experiência a cavalo, né, em contato com o cavalo e com a natureza. No nosso local de trabalho, no nosso núcleo, na nossa base, nós temos vários cavalos, né? Os cavalos que são usados para cavalgada, que são usados para esporte, mas pensando aqui nos cavalos de cavalgada, a gente tem toda uma equipe por trás para manter esses animais, para dar condicionamento físico, eles são como atletas. Então eles têm que ter condicionamento físico para suportar, por exemplo, uma cavalgada como essa que nós fizemos hoje, 26 quilômetros a cavalo, né, praticamente sem parar, calor, né, sol, e a gente tem que lidar com isso com cavalos que são verdadeiros atletas, né? Então tem toda uma equipe por trás, a gente está gerando emprego e eu acho que o principal nós estamos dando para as pessoas que no dia a dia estão na cidade, estão trabalhando, estão no escritório, aquela vida que muitas vezes, né, sob pressão, estresse, a gente está trazendo essas pessoas no fim de semana para fazer aquela higiene mental montada a cavalo nas trilhas, né? É qualidade de vida, né? Eu digo assim, acho que a principal função do cavalo nessa história toda, ela está proporcionando qualidade de vida para as pessoas e está proporcionando também empregos diretos e indiretos, né? Eu sou um caso de emprego direto, né? Eu vivo do cavalo, sou um empreendedor do ramo equestre, né? E eu vivo do cavalo há mais de 25 anos. No Ceará, o agroturismo ganha destaque com as cavalgadas, que se tornam verdadeiros eventos de integração cultural e econômica. E essas jornadas aproximam as pessoas para explorar as belezas naturais do campo, como as trilhas que atravessam matas e dunas, oferecendo uma experiência única do litoral ao sertão. E a repórter adorou a experiência de sentir a brisa do mar e um pouco de mato no rosto ao percorrer trechos do litoral leste. E participar de uma cavalgada é uma autêntica aventura, onde se exploram rios, mares e matas selvagens, desafiando a própria habilidade ao cavalgar por longas distâncias. O percurso exige não apenas resistência física, mas também uma profunda conexão com o animal, que se desenvolve ao longo do trajeto. A cavalgada é uma experiência única que une natureza, aventura e autodomínio, proporcionando uma imersão completa no ambiente rural e em si mesmo. As cavalgadas estão em alta e são ótimas maneiras de vivenciar experiências no campo. Obrigado aos criadores de Manga Larga Marchador pelo convite para a expedição. E agora, o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo e já voltamos. E o programa Agro no Ponto está de volta. E agora vamos falar de encantador de cavalos. Conheça a doma racional de equinos, uma técnica baseada no respeito e na linguagem corporal entre cavalo e cavaleiro. Chama no agro e roda o VT. A gente trabalha no sentido de orientar os produtores rurais, os criadores, aquelas pessoas nas quais utilizam o cavalo dentro do esporte, dentro da diversão, dentro do lazer, mas também como fonte de renda. Então assim, a doma ela veio melhorar essa condução, esse trabalho, veio melhorar a situação do uso, do bem-estar dos animais. E isso vem evoluindo a cada ano, justamente com essa busca desse conhecimento. E vem melhorando cada vez mais, agregando valor ao animal também. Porque assim, o cavalo não deixa de ser uma criação dentro da área da pecuária. E é assim, as pessoas às vezes confundem a situação de achar que é só para o esporte, mas não. Aqui são produtos que se tem que gera renda para o proprietário, gera renda para aquele cara que é treinador, gera renda para aquela pessoa que também é investidor em cima do cavalo. Então assim, nada mais é do que a gente tentar orientar da melhor forma, dentro do bem-estar. A importância é tão grande porque é o seguinte, a pessoa começa a entender, eu sempre falo no curso, é a situação de você se colocar no lugar do animal. O que é que eu, como é que eu, um ser que sou predador, posso enxergar o cavalo que é uma presa?
como é que ele vai trabalhar, se comportar. E eu tento trazer para dentro da nossa realidade isso, e ele começa a entender através da linguagem corporal, através do que o próprio animal está dizendo, através até de uma escolha numa compra, onde a gente busca uma genética onde é mais dócil e mais desempenhada para o trabalho, dependendo do trabalho que queira fazer, porque quando você pensa no trabalho do animal, é uma lida do gado, um esporte, uma vaquejada, rédeas, 3 tambores, entre outros que tem por aí, a própria cavalgada. E aí a gente vem mostrando que a doma ela não é um milagre, ela é trabalho. Então, antes de eu ter esse conhecimento, eu sempre gostei de cavalo, mas eu não tinha um conhecimento, não era lidar com eles, né, para me lidar, não judiar. Para mim ficou muito mais fácil o trabalho de eu domar um cavalo desse. Porque, ó, você vê o tipo do cavalo desse, nem se eu estava falando, a força de um cavalo desse. Se ele imaginasse, ele deixava eu mexer com ele. A força que o cavalo desse tem, né? Então isso aqui é que nem a gente aprender as técnicas, né? De mexer. Aí, pra mim, melhorou demais mesmo. A minha vida no cavalo melhorou muito. Pra mim, um cavalo desse, por exemplo, um cavalo desse, né? Tem que chegar na base de um cavalo desse, como é que eu vou chegar? Eu tenho que chegar falando com ele, agradando ele, pra eu poder pôr um cabresto no cavalo desse, pra eu começar a mexer com ele, eu tenho que começar a pôr o cabresto, né? Aí daí vai à frente. E agora vamos para o quadro Pergunta do Produtor Rural. Confiram. E aqui na região está acontecendo alguns animais, alguns ovinos, com catarro, apresentando catarro e com a cabeça inchada. E com isso eles vêm a óbito. Eu gostaria de saber do médico veterinário o que é que poderia estar acontecendo que esses animais estão vindo a óbito. Nos foi informado da ocorrência de algumas enfermidades da cavidade nasal que está afetando o ovino. Então eu vim aqui para esclarecer que existe alguns diagnósticos diferenciais de enfermidades que afetam a cavidade nasal dos ovinos, algumas infecções por fungos, algumas infecções bacterianas e até mesmo por parasitas. Por isso é extremamente importante a avaliação clínica desses animais, o auxílio por parte do produtor de um médico veterinário que atenda esse paciente, que faça uma avaliação e a partir dessa avaliação consiga se chegar na provável causa pela avaliação clínica e muitas vezes a avaliação dos animais que vêm a óbito, né, a necrópsia, com a avaliação histopatológica para definir a etiologia desses processos. Então, as alterações clínicas com aumento de volume, a secreção nasal, e isso não é específico de uma doença, né? A gente tem alguns diagnósticos diferenciais que são importantes na nossa região, mas para a definição é importante ter a participação do veterinário da sua região. Procure sempre o seu médico veterinário que possa lhe dar assistência e juntamente com a gente na parte do diagnóstico chegar na provável causa e consequentemente estabelecer as medidas de prevenção e controle para essas enfermidades. E obrigado por sua contribuição, pessoal. E essa iniciativa veio dos próprios produtores. E se você quer participar, basta enviar um vídeo de 30 segundos no formato selfie na vertical para a nossa produção. Anota aí o número 988800707. E vamos falar de nutrição animal? Vamos falar Samaria Rações. Conheçam mais! A Samaria Rações une inovação e tecnologia para revolucionar a nutrição animal. Nossa missão é oferecer soluções inovadoras que maximizam a conversão alimentar. Fornecemos insumos de alta qualidade. Nosso compromisso é com a excelência, qualidade e transparência, desde o desenvolvimento até a entrega do nosso produto. Cada produto Samaria carrega o nosso selo de qualidade refletindo nossa dedicação em cada detalhe. Samaria Rações, construindo o presente e alimentando o futuro. E agora vamos conferir os eventos destaques do agro para as próximas semanas. Confiram! Agropact, 7 a 9 de agosto em Viçosa, Pega de Boi no Mato, 11 de agosto em Pindoretama, curso profissionalizante de vaquejada em Mombasa, dos dias 16 a 18 de agosto, e programação especial em comemoração ao Dia do Produtor Rural na UFC, dia 29 de agosto. E o nosso programa fica por aqui. Agradeço a sua companhia e espero que tenham gostado do conteúdo. Então, sintam-se à vontade para compartilhar sua opinião lá no meu Instagram, @diegotrindade.agro. Estou sempre disponível para conectar pessoas e fortalecer nosso setor, promovendo
a integração e o crescimento do agro cearense. E não se esqueçam de continuar sintonizados aqui na Jangadeiro. Até o próximo sábado, chama no agro! Agro no Ponto. Oferecimento Samaria Rações. Alimentando o presente, construindo o futuro. Vem pra Honda Nossa Moto. 98119-1300. Tijuca Alimentos. Sabor que se faz com carinho. De coco. O sabor do coco que você ama. Das nossas fazendas direto para a sua mesa.